Bom, eu começo Beleza. a minha apresentação trazendo uma frase que quem me segue no Instagram já deve ter visto, que eu postei ela essa semana. Que é uma frase que para mim foi muito impactante, que está mais ou menos na metade do livro e resume bem o que o professor Paulo Grossi quer passar com essa obra, que é: pobre de nosotros, ¿cuántas veces los productos normativos de los legisladores modernos están lejos de ser derecho? E essa frase, ela traz a reflexão sobre o que é direito. E é uma reflexão que, muito embora pareça que todos sabem o que é direito, poucos sabem explicar o que é direito. E o mesmo acontece com lei, a palavra lei. Muito embora a gente pense que lei se trata da norma abstrata formulada pelo poder legislativo, lei é muito mais do que isso. E direito é muito mais do que isso. Se a gente partir desses dois conceitos, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é lei e o que é direito para a gente entender como funciona o nosso ordenamento jurídico. E aqui a palavra ordem é importante, eu vou chegar no decorrer da minha apresentação, mas é para a gente partir e chegar numa noção do que é direito hoje e do que é direito para os antigos, para o período medieval. A obra que eu fiquei a cargo de contar para vocês um pouco é Mitologia Jurídica de la Modernidad, do professor Paulo Grossi. Esse livro, a tradução em português é Mitologias Jurídicas da Modernidade. Há uma diferença de tradução. Se a gente for pegar a obra em espanhol, trata-se da mitologia, de uma mitologia. E eu ainda vou contar para vocês qual que é essa mitologia. Por outro lado, na tradução em português, se fala em mitologias. E daí a gente pode discutir se existe só uma mitologia ou se existem várias mitologias da modernidade. O professor Paulo Grossi, ele é italiano, ele é um senhor, ele tem 88 anos hoje, e ele é membro da Corte Constitucional Italiana desde 2009, mas desde 2016 ele é o presidente da Corte, ele é o decano e presidente da Corte Constitucional Italiana. Ele ministra a disciplina de História do Direito Medieval e História do Direito Moderno na Faculdade de Florença, né? Então, os estudos dele partem da perspectiva histórica do direito. Essa obra que eu venho contar para vocês é uma obra que surgiu de críticas feitas a uma outra obra dele. Uma outra obra que ele estudava unicamente a questão histórica, a questão do direito na época medieval. E essa obra ela foi objeto de diversas críticas de vários autores que falavam que a história medieval, o direito medieval, ele é totalmente diverso do direito que temos hoje, e por isso o direito que temos hoje seria uma evolução do direito medieval. E o professor Paulo Grossi, ele vem falar que não, que a gente tem uma disruptividade daquele direito com o direito que temos hoje. Então, seguimos. O que é mitologia? Esse termo mitologia, logo quando a gente tem contato com essa obra, a gente fica pensando, sei lá, em Pégasus, a gente fica pensando em seres mitológicos. Mas não. Mitologia, para o Paulo Grossi, é sinônimo de ideologia. O que ele tenta fazer? Ele tenta perceber quais são os mitos, quais são as ideologias que estão presentes na modernidade, a partir do conceito de mitologia como um processo de absolutização de noções e princípios indiscutíveis. O que é isso? Ele fala que hoje, muito embora a gente ache que a gente abandonou mitos, como o período do iluminismo, por exemplo, a gente deixou alguns mitos de lado para dar prevalência à razão. A razão passou a ser o princípio que rege nossa sociedade. Só que ele fala que isso é uma falácia,
Porque hoje a gente tem muitos mitos que continuam regendo, que continuam dando corpo para nosso ordenamento jurídico, para nossa convivência em sociedade. O que ele vai falar? O direito, ele é algo em comum entre a sociedade medieval e a sociedade moderna. Ambas as sociedades, elas têm como pilar o direito. Só que é um direito diferente. Por quê? Porque só há uma continuidade histórica do direito em ambas as sociedades. A função do direito mudou. Por quê? Porque ele diz que, na época medieval, o direito escorria nas veias da sociedade. Direito e sociedade eram inseparáveis. Não existia uma clara definição o que é direito, o que é sociedade. Um servia às finalidades do outro. E hoje não. Hoje o direito ele virou um instrumento. O direito ele está deslocado da sociedade. Direito não é mais aquilo que a sociedade acha que é direito. Então ele parte da época medieval. Ele se pergunta: lá o direito, a justiça é a lei, ou a lei é justiça, ou não existe nada que faça uma relação entre lei e justiça? Ele vai falar que por que é importante estudar esse tema? Na introdução, ele vai falar que ele quer tirar a paz dos juristas atuais. Ele acha que a gente tornou o direito muito simples. O direito, ele não pode ser algo que seja simplesmente uma simplificação na sociedade. Isso faz com que, hoje, haja um descolamento entre o direito e a sociedade, que faz com que o homem da rua, o homem de la calle, ele vai falar, olhe o direito com desconfiança. O direito está muito longe da sociedade. O direito está num pedestal em que ele é inalcançável, inabalável e ele não atinge a sociedade. A gente pode trazer nos nossos dias atuais. Ninguém quer advogado. Ninguém gosta de advogado. A gente só chama advogado quando a gente tem um problema. Eu, por exemplo, eu sou advogado. E tem gente, meus amigos falam, advogado só serve quando a gente tem problema. Advogado, ele só quer regular tudo e quer dificultar o trabalho das empresas. Por quê? Porque existe uma diferença entre direito e sociedade. O homem comum, que o Grossi chama, ele não tem acesso ao direito. Mas como era na sociedade medieval? Eu trouxe essa imagem de uma feira na Idade Moderna, na Idade Média, perdão, para mostrar que o direito era efervescência. O direito ele estava vivo na sociedade, tudo era direito. Direito era o negócio entre o servo, aliás, o negócio entre os burgueses era a subordinação entre o mestre e o servo. Direito era o que vigia na sociedade. Tudo era direito. Por quê? Porque a sociedade brota o direito, na sociedade brota o direito e é onde se situa o direito. E o costume é a principal fonte. A lei, muito embora existia normas, como por exemplo as normas comerciais, elas só eram resultado do costume. O costume é que fazia com que, se eu emprestasse meu gado para um outro dono de terras, esse dono de terras iria me devolver, porque esse era o costume. O direito era a forma imediata, direta e imediata da sociedade. Era inafastável, não tinha um abismo que tem hoje entre direito e sociedade. E daí ele vai fazer uma diferença entre lex, que era como os antigos viam o direito, principalmente na ideia de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai falar que a lei ela utiliza a razão para o bem comum da sociedade, com diferença entre o que a gente chama hoje de loi, o que ele chama de loi, que é a loi, né, em francês, que a pronúncia é loi, que seria a lei para os modernos, ou melhor, o direito para os modernos. Hoje, vai dizer Paulo Grossi, a lei é apenas
mandato. O que é isso? Ela é a forma que quem tem o poder utiliza para manter esse poder. Ela é simplesmente forma, não importa o conteúdo da lei. Por quê? Porque na Idade Média não existia um projeto totalizador. O príncipe, muito embora ele existisse e ele comandava, o que ele comandava eram questões administrativas. O príncipe, ele não era legislador. Não era o príncipe que fazia as regras, que promulgava, que criava decretos. Não, ele era simplesmente aquele responsável por determinar diretrizes organizacionais da sociedade. Ele era indiferente ao direito. Uma coisa era o príncipe, outra coisa era o direito, e esse brotava da organização social. Mas, aumentando-se o poder do monarca, principalmente quando os feudos passaram a se unificar com o príncipe sendo o dono dessas terras, entra a questão da prevalência da igreja, por exemplo, a unificação das terras, não é mais suficiente só ditar diretrizes para o príncipe. Não era mais suficiente. O príncipe, ele percebeu que para ele ter realmente poder na sociedade, ele precisava também ditar comandos legislativos. Comandos legislativos. Surge uma nova figura do príncipe. O príncipe com um poder absoluto, o príncipe com um poder perpétuo. Ele não, essa frase é muito interessante. Não é esses exatos termos utilizados por Paulo Grossi, mas eu trouxe aqui de uma forma mais simplificada o que ele fala. O príncipe não aceita mais a humilhação de ser apenas simples parte da relação do poder. Ele não quer mais ser parte, ele quer ser todo o poder. Todo o poder precisa emanar do príncipe. Como eu falei, ele não só mais passa a gerenciar, e sim a se manifestar como legislador. Qual é a consequência disso? A consequência é tudo que o príncipe faz é direito. Como é que ele vai fazer isso? Ele faz por meio de algo muito simples. Uma palavra com 3 letras. Lei. É a partir da lei que manifesta-se o poder do príncipe. Essa frase é muito legal. Eu peguei no Ipsis Literis, como está escrito no texto. As leis, elas se mantêm em crédito não porque elas são injustas, e sim porque são leis. A forma, não importa o conteúdo. Importa que as leis são leis e devem ser cumpridas porque são leis. Cumpra-se. E é isso, não se questiona. Lei é lei. Outra consequência. A lei vira o topo da cadeia. Topo da cadeia é a lei. A gente ainda vai chegar no momento em que o topo da cadeia passa a ser a Constituição, mas ainda não. O topo da cadeia é a lei. O pluralismo de fontes, o costume, os princípios gerais de direito, as diretrizes dos comerciantes, é tudo substituído pela lei. A lei é a vontade. A lei é a vontade. Paulo Grossi, ele vai falar que uma das características dos antigos, dos medievais, era que o direito era relacionado com a sapiência. Por que a gente procurava o direito? Por que a gente procurava os sábios? Porque eles sabiam resolver conflitos. Por que a gente ia atrás dos jurisconsultos? Porque eles davam conselhos sobre o direito. E hoje, por que a gente procura o direito? A gente procura o direito por causa da forma. É a forma que prevaleceu no direito. Lei é lei e cumpra-se. A autoridade da lei, ela vem da qualidade do sujeito legislador, do príncipe, que depois foi substituído na separação dos poderes, com toda a obra do Montesquieu, foi substituído pelo legislador. Há uma transição. Se todo o poder estava no príncipe, agora todo o poder está onde? No sistema. E o sistema cria leis. O poder legislativo cria leis. Se vocês perceberem, tudo gira em torno da lei.
Inclusive, se a gente for ver a própria separação dos poderes. O legislativo cria a lei. O executivo executa a lei. O judiciário, ele substitui, e aí entra a substitutividade que a gente falava semana passada. Ele substitui o particular quando o particular não quer cumprir a lei. Quando há um conflito de interesses em torno da lei. Eu volto àquilo que eu falei antes. Para Paolo Grossi, a lei é um mito. É o mito da lei. Um mito construído na modernidade. É um mito atual. Não existe precedente nesse mesmo sentido na ordem medieval. Porque a gente tem hoje uma realidade geométrica. Tudo é exato, tudo é preciso, a lei é exata, a lei é precisa. Existe a subsunção. Premissa maior, premissa menor, síntese. Isso é o direito, isso seria o direito. A gente tem um problema, basta aplicar a lei. Aplica-se a lei. A lei é a resolução para tudo, a lei é a resposta. Continuando. Dimensão social passou a ser dimensão do poder. Paolo Grossi diz que isso é uma dimensão patológica. Por que é patológico? Por causa da complexidade. Um autor que eu gosto muito, e o Guilherme pode falar porque ele estudou no mestrado sobre isso, é o Luhmann. O Luhmann, ele fala sobre a complexidade, ele parte da complexidade das relações sociais. Isso é inafastável. A nossa sociedade já era, e hoje, com novas tecnologias, novas possibilidades, novos contornos, é indiscutível que a sociedade é uma sociedade complexa. A lei não consegue reger tudo. A lei não consegue dar uma resposta suficiente para os nossos problemas atuais. E eu vou dar 2 exemplos. Inteligência artificial, que a gente já falou vários encontros atrás, e outro é um tema que eu também gosto muito, que eu estudei na graduação, que é nanotecnologia. Como a gente já falou sobre inteligência artificial nos outros encontros, eu vou falar um pouquinho sobre nanotecnologia. Por quê? A nanotecnologia é uma tecnologia, para quem gosta de matemática, é o 10 elevado na potência menos 9, que não existe um consenso sobre o que é. A gente não tem um conceito universalmente aceito sobre o que é nanotecnologia. Então, no consumo, por exemplo, as pessoas, as empresas, elas precisam informar que elas utilizam nanotecnologia ou não nos seus produtos. Muitos vão falar, faça-se uma lei. A lei vai dizer se as empresas precisam informar. Mas o problema é que a lei, ela tira uma foto da realidade. A lei, ela constrói a realidade a partir do momento em que ela é produzida. Esse exemplo eu acho muito bom. Uma vez o professor Wilson, ele falou desse exemplo. A lei, ela coloca a realidade em uma caixinha. E é aquela caixinha e é aquilo, e para os próximos anos vai ser da mesma forma. E a nanotecnologia, e é só um exemplo que eu trago, ela não pode ser pensada dentro de uma caixa porque ela é altamente mutável. Altamente. Quando a gente acha que criou um conceito para a nanotecnologia, surgem novas possibilidades, surgem novos problemas e surgem novas respostas. Então a lei não é suficiente. Então a gente tem que achar outra resposta. Eu trouxe agora o amigo da Alana. A Alana, ela gosta muito do Kelsen. E a gente, inclusive, fez o seminário na aula do professor Leonel sobre Kelsen. E eu, em prestígio a Alana e tudo que ela estuda sobre, e o nosso artigo que a gente vai fazer para a disciplina do professor Leonel, o Paolo Grossi, ele fala, ele traz os conceitos do Kelsen. Ele fala que o Kelsen, ele andou muito bem quando ele criou a ciência, criou não,
quando ele partiu da cientificidade do direito. Paulo Grossi também entende que o direito tem que ser estudado de forma científica, com método, com parâmetros, com delimitações. E ele, inclusive, acha que a pirâmide de Kelsen foi muito importante para o tempo em que ela foi produzida. Mas ele se questiona, na sociedade, a gente consegue essa harmonia entre linhas e ângulos que existe na pirâmide de Kelsen? Ou a sociedade é risco para todo lado, são ângulos com graus diversos? Como é que funciona a sociedade? Ele vai dizer que a sociedade ela é complexa. A sociedade é complexa. Então, isso aí que eu coloquei ali, inclusive, é falado pelo Grossi na hora que ele cita Kelsen. Ele fala que ordenar a realidade não pode ser reduzi-la. Não pode haver um esquema fechado do que é a realidade. A realidade, como ela está em ampla e constante alteração, ela deve ter respeitada a sua complexidade. Quer dizer, o direito ele também existe fora dos trilhos contingentes do direito oficial. O direito ele não está preso às linhas da pirâmide de Kelsen. Direito é muito mais, direito é rico, direito é bonito de estudar. E quem advoga pode ver que todos os casos são diferentes. Muito embora o substrato fático possa parecer muito parecido, possa ter circunstâncias semelhantes, cada caso é um caso, porque o direito é rico. O direito, ele tem detalhes que ele faz com que ele se altere diariamente. E prova disso é que, por exemplo, na pandemia agora da Covid-19, se tentou vários projetos de lei, e num âmbito que eu atuo por exemplo, a suspensão das liminares em ações de despejo. Quando se chega numa resposta, quando a lei é aprovada, depois de passar 8 meses pelo processo legislativo, a gente já tem a vacina. E aí, será que foi uma legislação eficaz? Muitas empresas voltaram a trabalhar. Será que ela não foi uma legislação fora do seu tempo? E aí entra o rico da questão. O porquê, e eu não posso falar pelo professor Darcy, mas, na minha opinião, o porquê ele gosta tanto dessa obra é porque a produção do direito não termina na produção da norma. Direito, lex, é diferente de ius. E tem várias palestras no YouTube, no canal do professor Darcy, no canal da Escola de Processo, falando sobre isso. Não é porque a gente tem o direito à educação, à saúde, à segurança na Constituição, que na prática esses direitos são cumpridos. Não basta a lei, não basta a Constituição, porque a sociedade é rica. E existe uma coisa, uma palavrinha que é indispensável para quem estuda direito na Unicinos, que é hermenêutica. Interpretação e hermenêutica. Dar sentido à lei. Criar o direito para o caso concreto. Outra questão. Quem constrói o direito não é o legislador. Quem constrói o direito é, para Paulo Grossi, o destinatário da norma. E eu coloco um ponto de interrogação nisso. Porque, na minha opinião, não é só, ou não é exclusivamente o destinatário da norma. E sim o juiz, ou melhor, a decisão judicial. E aí entra um questionamento que muitos colegas do mestrado fazem na aula do professor Darcy, antes da decisão, existe ou não existe direito? O direito está na lei, e o professor Darcy sempre fala, não, o direito não está na lei. Por exemplo, está na lei uma indenização de 50 salários mínimos ou de 20 salários mínimos para quem perdeu um filho? Ou esse direito nasce na decisão judicial?
Se um advogado perdeu um prazo e por isso teve julgado improcedente seus pedidos, ele não teve direito? Se o direito nasce na decisão judicial, não. Mas se o direito nasce na lei, ele teve direito ou não teve? E é uma questão fundamental se a gente quer entender o nosso ordenamento jurídico hoje. E daí, e eu já vou me encaminhando para o final, eu tenho uns 5 slides ainda, mas eu já vou me encaminhando para o final, fazendo uma reflexão. Será que, se o direito estivesse na lei, Napoleão não estaria certo no Código de Napoleão? Porque basta tu criar uma norma para cada caso social e a gente teria resposta para tudo. Bastaria, por exemplo, a gente criar uma lei para nanotecnologia, criar uma lei permitindo ou impedindo a inteligência artificial no judiciário, e a gente teria as respostas. Mas o Paulo Grossi vai falar que a gente não tem a harmonia geométrica e a máxima simplicidade que o legislador quer fazer parecer que temos. Não é tão simples. A vida é muito mais complexa. E aí entra, por exemplo, princípios gerais do direito que sempre tiveram, muito embora, até no próprio Código de Napoleão e seus 2.200 e poucos artigos, há referência a princípios gerais do direito. Onde? Na lacuna. Só que hoje a gente não pode pensar nesse esquema de lacuna, e o professor Lênio é um feroz crítico a essa ideia, porque ele defende, e aí ele se usa de Dworkin, da completude do ordenamento jurídico. Quem é o protagonista? É o juiz? É o legislador? É o destinatário da norma? E aí eu deixo uma reflexão para vocês. Se o direito é criado na lei, me parece que o protagonista é o legislador. Mas se o direito não é criado na lei, quem que é o protagonista? Consequência: separação entre produção e aplicação do direito. Não basta os esquemas pré-produzidos da lei. Por quê? Por causa da interpretação. E aí eu termino com a frase que eu comecei, que é: quantas vezes as leis não foram suficientes e elas estiveram longe de ser direito? A partir daí, o que é direito e o que é lei? Fica a reflexão. Estão aí o meu texto base, minhas referências, e eu estou ansioso para ouvir o que vocês têm a falar sobre essa riquíssima obra do Paulo Grossi. Obrigado, pessoal.